Em Betânia, uma pequena aldeia perto de Jerusalém, viviam 3 irmãos muito queridos por Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Eles eram conhecidos pela bondade e acolhimento que ofereciam a todos, e Jesus, que frequentemente passava por ali, tinha uma amizade especial com a família. No entanto, um dia, Lázaro começou a se sentir mal. Inicialmente, parecia uma simples febre, mas a situação rapidamente se agravou. A doença o consumia, e com o passar dos dias, ele parecia cada vez mais fraco. Marta e Maria, preocupadas com a saúde de seu irmão, sabiam que Lázaro precisaria de ajuda urgente. Elas enviaram uma mensagem a Jesus, que estava a uma jornada de distância, informando-lhe: Senhor, aquele a quem amas está doente. A mensagem era clara e cheia de esperança, pois as irmãs confiavam no poder de Jesus para curar qualquer enfermidade. Elas sabiam que ele tinha curado muitas pessoas e acreditavam que, se ele estivesse presente, Lázaro seria curado rapidamente. No entanto, ao receber a notícia, Jesus não se apressou em ir até Betânia. Ele olhou para os discípulos e disse que esta doença não era para a morte, mas para que a glória de Deus fosse revelada. Ele permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Enquanto isso, Lázaro foi se debilitando mais e mais, e a angústia tomou conta de Marta e Maria. Elas não compreendiam a demora de Jesus, mas mantinham a esperança de que ele viria a tempo de salvar Lázaro. 2 dias se passaram desde que a mensagem de Marta e Maria foi enviada a Jesus. Embora as irmãs de Lázaro estivessem desesperadas, Jesus continuava em sua localização, sem pressa de seguir para Betânia. A situação de Lázaro se agravava rapidamente e, finalmente, ele faleceu. O sofrimento de Marta e Maria era profundo, mas elas ainda aguardavam o retorno de Jesus, acreditando firmemente que ele poderia realizar um milagre a qualquer momento. Foi então que, após a demora, Jesus disse aos discípulos: Vamos até a Judeia novamente. Seus discípulos, surpresos, questionaram o mestre, pois estavam conscientes do risco de voltar àquela região, onde Jesus havia sido ameaçado anteriormente. No entanto, Jesus, com calma e confiança, respondeu: Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Os discípulos não entenderam completamente e pensaram que ele se referia apenas a um sono comum, mas Jesus falou claramente: Lázaro morreu. E por amor a vocês, me alegro de não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até ele. A jornada até Betânia era curta, mas o caminho parecia longo para os discípulos, que ainda estavam confusos sobre o que Jesus queria dizer. Quando chegaram a Betânia, Marta, que ouvira que Jesus estava a caminho, correu ao seu encontro. Ao vê-lo, ela disse, com a voz embargada pela dor: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora sei que Deus te dará tudo o que pedires. Jesus, olhando nos olhos de Marta, respondeu: Seu irmão ressuscitará. Marta, com um misto de fé e tristeza, respondeu: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Mas Jesus não estava apenas falando de uma ressurreição futura. Ele olhou para Marta e disse com firmeza: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As palavras de Jesus começaram a penetrar no coração de Marta, mas ela ainda não compreendia totalmente o que ele estava prestes a revelar. Marta, após ouvir as palavras de Jesus, foi até sua irmã Maria, que estava em casa, cercada pelos amigos e familiares que haviam vindo para confortá-la. Marta, com um olhar de esperança misturado à dor, disse: O mestre chegou e ele te chama. Maria, ao ouvir isso, levantou-se rapidamente e correu até Jesus, que ainda estava fora da vila, à beira do caminho. Ao ver Jesus, Maria, com lágrimas nos olhos, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido.
As palavras de Maria eram as mesmas de Marta, mas a dor em sua voz era mais profunda, uma dor que vinha do fundo de seu ser. Jesus viu o sofrimento de Maria, assim como o de todos os que a acompanhavam, e movido por compaixão, seu coração se angustiou. A tristeza que se espalhava entre aqueles que estavam presentes fez com que Jesus se comovesse ainda mais. Ele perguntou: onde o colocaram? E todos o conduziram até o sepulcro de Lázaro, uma caverna com uma pedra rolada à sua entrada. O lamento da multidão ecoava pelo ambiente e o clima de desespero se intensificava. As pessoas que estavam ali, ao verem Jesus chorar, disseram umas às outras: vejam como ele o amava. Jesus, diante do sepulcro, estava visivelmente emocionado. Ele não se importava em demonstrar sua tristeza, pois apesar de ser o Filho de Deus, ele se identificava plenamente com a dor humana. O fato de ele chorar diante da morte de Lázaro mostrava que ele não era indiferente ao sofrimento das pessoas, mas compartilhava de sua angústia. Mesmo assim, havia uma confiança em seu coração, um conhecimento profundo do milagre que estava prestes a acontecer. Diante do sepulcro, o silêncio tomou conta do ambiente. O cheiro de morte e decomposição pairava no ar, pois Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta, que estava ao lado de Jesus, hesitou por um momento, ciente do que significava abrir o sepulcro. Ela olhou para o túmulo e disse: Senhor, já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Jesus, com uma calma serena, respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? As palavras de Jesus pareciam desafiadoras, mas cheias de esperança. Marta, embora angustiada e incrédula em seu coração, fez um esforço para acreditar. Ela sabia que Jesus tinha poder, mas a morte de Lázaro parecia ser um obstáculo final demais, uma barreira impossível de ser superada. Mesmo assim, Marta, com sua fé ainda vacilante, consentiu em seguir o que Jesus pedira. Ela mandou que os assistentes removessem a pedra que cobria a entrada do sepulcro, e diante de todos, Jesus olhou para o céu e em voz alta orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Com os olhos voltados para o céu e o coração cheio de confiança, Jesus, em um tom de autoridade, declarou: Lázaro, venha para fora. O que aconteceu a seguir foi além da imaginação dos presentes. Para espanto de todos, a figura de Lázaro, ainda envolto em faixas de sepultamento, apareceu à porta do túmulo. Ele estava vivo, respirando, e a morte não tinha mais domínio sobre ele. Jesus, olhando para os que estavam ao redor, disse: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro estava livre, não apenas da morte física, mas também das amarras que a morte impunha. O milagre da ressurreição de Lázaro causou uma onda de incredulidade e maravilhamento entre todos os presentes. Por um momento, o silêncio foi absoluto. As pessoas ficaram sem palavras, estupefatas com o que acabaram de testemunhar. Lázaro, saindo do sepulcro, ainda estava envolto nas faixas de linho usadas para envolvê-lo após a morte. Seus olhos estavam abertos e ele estava respirando normalmente. A morte, que por 4 dias havia reinado sobre ele, agora não tinha mais poder. A vida de Lázaro havia sido restaurada. E ele estava ali, diante de todos, um testemunho vivo do poder de Jesus. A multidão ficou em completo estado de choque, e os murmúrios começaram a se espalhar. Alguns estavam tão emocionados que começaram a chorar de alegria e espanto. Outros, ainda incrédulos, olhavam para Jesus com uma mistura de medo e admiração. Como era possível que alguém pudesse trazer um morto de volta à vida após tanto tempo? Aquele não era apenas um curandeiro comum, mas alguém muito maior, alguém com o poder divino. Jesus se aproximou de Lázaro e pediu que os presentes desamarrassem as faixas que o envolviam.
As faixas de sepultamento, agora desnecessárias, foram removidas e Lázaro estava finalmente livre. Ele podia andar, falar e viver novamente, graças à autoridade de Jesus sobre a morte. Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão e carinho. E Lázaro, ainda sem palavras, se ajoelhou diante de Jesus, agradecendo a Deus pela sua nova chance de viver. Os discípulos e todos os presentes estavam em um estado de adoração e maravilhamento. Marta e Maria, que haviam chorado tanto pela perda de seu irmão, agora estavam atônitas, mas também preenchidas com um profundo sentimento de gratidão. Elas, finalmente, entenderam o significado das palavras de Jesus. Ele não era apenas alguém que curava doenças, mas era, na verdade, a própria ressurreição e a vida. Ele não trouxe apenas a cura para o corpo de Lázaro, mas restaurou a esperança e a fé de todos os que testemunharam esse milagre. O impacto daquele momento foi profundo. Jesus havia mostrado a todos que a morte não é o fim, mas apenas uma porta para a vida eterna quando se crê nele. A ressurreição de Lázaro foi mais do que um milagre físico. Foi uma demonstração clara do poder divino de Jesus sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que creem nele. A ressurreição de Lázaro não passou despercebida. Aqueles que testemunharam o milagre estavam atônitos, muitos caindo de joelhos em adoração, outros ainda tentando compreender a magnitude do que acabaram de ver. O milagre de Lázaro foi inegável e gerou uma onda de fé entre muitos dos presentes. Alguns começaram a crer em Jesus, vendo-o como o Messias, o Filho de Deus, capaz de realizar milagres que apenas Deus poderia realizar. No entanto, nem todos reagiram com fé. Os fariseus e líderes religiosos, ao ouvir falar do milagre, ficaram preocupados. Eles temiam que a crescente popularidade de Jesus fosse uma ameaça ao seu poder e influência. Ao invés de reconhecerem Jesus como o Salvador prometido, começaram a planejar como poderiam neutralizar a ameaça que ele representava. O milagre de Lázaro apenas intensificou a oposição contra Jesus. E muitos fariseus começaram a conspirar, decidindo que ele precisava ser removido para preservar a ordem e a autoridade religiosa. Entre os discípulos e os seguidores de Jesus, o milagre teve um impacto profundo. Eles testemunharam a autoridade divina de Jesus sobre a morte e viram nele o cumprimento das promessas feitas por Deus a seu povo. A ressurreição de Lázaro foi mais do que um simples milagre. Foi um evento que revelou verdades profundas sobre a natureza de Jesus, a esperança eterna e a vitória sobre a morte. Para os que estavam presentes, o milagre representou a confirmação do poder de Jesus sobre a vida e a morte. Não era apenas sobre a restauração física de Lázaro, mas sobre a promessa de uma vida eterna em Cristo. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, demonstrava que ele mesmo é a ressurreição e a vida, e que por meio dele a morte não tem mais poder. Marta, Maria e todos os presentes que testemunharam o evento foram desafiados a colocar sua fé em algo maior do que suas circunstâncias imediatas. Eles foram chamados a acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, Jesus traz esperança. A morte de Lázaro e sua subsequente ressurreição não era apenas uma lição sobre o poder de Deus, mas sobre a confiança em sua soberania, mesmo nos momentos mais sombrios. Para aqueles que creem em Jesus, a ressurreição de Lázaro é um símbolo da vitória final sobre a morte e a garantia de que, mesmo na morte, haverá vida eterna para aqueles que seguem a Cristo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.